Oiê, eu tenho tanta novidade para contar para você. Sim, eu fiz a cirurgia de endometriose e eu vou contar tudo para você nesse vídeo, como que foi essa cirurgia, o que aconteceu. Então fica comigo que você não pode perder o que eu vou falar. Para quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre sofri de dores incapacitantes no período menstrual e que essas dores se tornaram crônicas dos meus 25 anos para cá. Eu tenho 28. As dores já estavam em um nível que eu não estava mais suportando fazer as minhas atividades. Então, eu descobri que era mesmo endometriose depois de anos atrás do diagnóstico, depois de passar por vários médicos. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre essa luta com a endometriose, essa luta atrás do diagnóstico e tudo que eu passei. Então, assista lá para você ver o que eu falei nesse vídeo, que pode fazer também diferença na sua vida, porque quem sabe, né? Você também está passando por isso. E se você suspeita que tem endometriose, eu montei um e-book para você com todos os sintomas que eu tive, com tudo que eu fiz para descobrir a minha jornada atrás do diagnóstico e formas mais rápidas de você conseguir um diagnóstico. Lá no meu e-book, clique aqui no link da descrição e você vai ter acesso ao meu e-book que vai te ajudar muito nesse processo. E aí eu encontrei um médico especialista em endometriose, um cirurgião que, feito ali a consulta com ele, feito o exame com ele, ele já falou: Liliane, teu caso é cirúrgico, até porque você tem um teratoma no teu ovário. Você já viu falar de teratoma? Teratoma, gente, é um tumor com células germinativas, que são células responsáveis por dente, por unha, por cabelo, por várias coisas do nosso corpo. E de verdade, é um bichinho feio, viu? E quando descobri que eu tava com esse tumor, porque ele é considerado um tumorzinho no ovário, eu fiquei muito preocupada. Junto com ele, a endometriose. Imagina como foi o meu ano, não é mesmo? Mas Deus é tão bom que com esse médico eu senti esperança, eu senti segurança e fui fazer essa cirurgia. A cirurgia ia acontecer na segunda-feira, então já no domingo eu fui fazer a internação no hospital 9 de julho, fui muito bem recebida, domingo 22 horas da noite. E antes disso, teve o preparo intestinal, lógico, já tinha feito o preparo, a gente faz aquele preparo que vai fazer exames mesmo para descobrir endometriose. Então, é um preparo que você se alimenta de comida líquida e aí você toma o laxante e lá você termina o preparo. Então, eu dormi lá, elas coletaram sangue, elas fizeram ali a tipagem sanguínea, né, e um questionário do que eu ia aceitar, do que eu não ia aceitar, risco cirúrgico e tudo mais. Eu estava me sentindo em um hotel, para falar a verdade, estava sendo muito bem cuidada. Aí, o que acontece? Eu acordei 4 horas da manhã para terminar esse preparo intestinal, que é tipo um negocinho que eles injetam lá atrás, entende? E você termina para limpar o teu intestino totalmente. Tomei um banho e fiquei ali esperando elas chegarem para me chamar para ir para o centro cirúrgico, porque a minha cirurgia seria 7 horas da manhã. Então, o que eu fiz? Fiquei ali, elas chegaram, elas falaram assim: ó, Liliane, já está preparada? Porque nós já vamos descer para o centro cirúrgico. Aí, naquele momento, a ficha começou a cair e o friozinho da barriga começou a vir. Eu deitei na maca, coloquei aquela calcinha descartável que é de TNT e coloquei também ali o avental e coloquei nos pés, tipo uma touquinha que eles colocam no nosso pé. E dali da maca eu já não podia mais levantar. Então eu cheguei lá numa sala de preparação para conversar com o anestesista. E quando eu entrei nessa sala, eu achei muito estranho, porque é uma sala um pouco fria, e que tinham várias pessoas que estavam ali também esperando os seus anestesistas, né? E chegou o meu. E aí ele conversou comigo, ele perguntou se eu tinha algum problema de saúde e tudo mais. Eu expliquei para ele o que eu tinha. Aí ele disse tá tudo certo e ele explicou o que ele ia fazer, que ia colocar a sedação, depois da sedação a RAC e depois da RAC a anestesia geral. Eu fiquei preocupada com a RAC, mas de boa, ele falou que eu não ia sentir por conta da sedação. Em seguida, já estava preparada para sim entrar na sala de cirurgia. Eu fiz a cirurgia laparoscópica
por via robótica. Então eu tinha muita curiosidade de saber como que era o robô. Quando eu entrei na sala e eu vi aquele robô, ele não estava montado, ele estava no cantinho, e eu falei, que legal, eu deitada olhando aquela situação e rindo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo a dar risada quando eu estou nervosa. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas essa menina tá muito feliz para quem vai fazer uma cirurgia pela primeira vez, não é mesmo? Mas eu estava nervosa. E aí, quando o anestesista começou a colocar a sedação, eu comecei a conversar com as enfermeiras, muito simpáticas e tudo mais. Ah, eu esqueci de falar que antes de entrar na sala cirúrgica, o médico já tinha conversado comigo ali naquela sala de preparação. Então ele veio, ele conversou comigo, ele me acalmou e aí sim ele foi se preparar para fazer a minha cirurgia. Só que aí, gente, eu não lembro mais de nada. Nesse momento da sedação, eu senti um gelinho aqui e teve que colocar aqui, ó, que é a veia que é a melhor que eu tenho. E eu senti aquele gelo e pronto. Não lembro de mais nada. Só sei que eles fizeram a hack, depois fizeram anestesia geral, não é mesmo? E eu não lembro. Quando eu acordei, eu lembro que eu ouvi uma voz do anestesista falando assim pra mim, pronto, pode acordar, já terminou. E eu olhei, eu já estava em outra sala, parecia que eu tinha dormido e acordado muito rápido. E eu olhei e falei assim, já terminou? Eu não acredito que já terminou. Aí passei a mão na minha barriga. Quando eu passei a mão na minha barriga, eu senti os curativos. Aí eu, uau, já terminou. Mas eu ainda estava um pouco dopada por conta da anestesia. Então eu comecei a falar umas coisas nada a ver. O médico veio conversar comigo, falar que deu tudo certo. Eu não entendi, tá? A minha cirurgia durou 3 horas. Só que eu fiquei nesse quarto de preparação até a minha pressão voltar ao normal. Porque eu tava com pressão baixa. Eu tenho pressão baixa, né, gente? Aí elas ficam monitorando a gente ali, né? Não vão mandar você pro quarto se você não melhorar. E lá no quarto, meu marido estava comigo, ele foi de acompanhante, então ele ficou lá esperando. E para quem tá do lado de fora é uma eternidade, não é mesmo? E eu ali ouvindo, blá, 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 porque eu não estava entendendo nada. Quando a minha pressão melhorou, eles me mandaram pro quarto. Cheguei lá no quarto, conversei com meu marido. E eu já estava um pouco melhor ainda sobre o efeito da anestesia, mas estava mais consciente. E aí eu comecei a chorar, porque eu só sabia chorar e agradecer, muito obrigada, e chorava, depois que realmente eu entendi que tinha sim feito a cirurgia e que não tinha acontecido nenhuma intercorrência no centro cirúrgico. Então meu marido relatou que o médico foi lá, conversou com ele no quarto, falou que deu tudo certo, e uma notícia muito boa, gente. O meu ovário, que era o ovário esquerdo, que estava com o teratoma, o tumor, ele foi salvo, porque bem no dia da cirurgia ele ovulou, sendo que faz muito tempo que esse ovário não ovula e a gente já estava dando como perdido esse ovário. Então o médico conseguiu salvar, ficou um pouquinho do ovário ovulando. Eu fiquei muito feliz por essa conquista que Deus me deu. E olha só também que interessante, a endometriose foi retirada ali do peritônio, da parte de trás aqui do útero, né, que nós chamamos de úteros sacros, e eu senti um alívio tão grande por ter tirado daquela parte. Eu sei que cirurgia pode não ser a cura da endometriose, mas para mim foi um alívio, porque eu já não estava aguentando mais de tanta dor que eu sentia. E é essa minha experiência depois que terminou, né, esse dia mesmo, dia da cirurgia, o fisioterapeuta veio tentar fazer com que eu andasse, porque precisa andar para evitar trombose e porque eles injetam um gás na nossa barriga, um gás carbono, né, que é o gás CO2, que precisa ser depois eliminado, né, pelo corpo, então você precisa andar. Só que já de assim, eu operei, voltei pro quarto às 13 horas e já almocei às 14, então quando ele veio às 17 eu não consegui andar, eu levantei e consequentemente acabei desmaiando, né, dormindo de novo. E assim, por sinal, foi a primeira vez que eu desmaiei e foi a primeira experiência que eu tive de duas coisas, né, da cirurgia e do desmaio. Eu digo pra você, nossa, que soninho bom.
É muito bom, é muito gostoso. Mas depois também, no outro dia, só consegui tomar banho no outro dia e tomei banho com a ajuda do meu marido também, consegui andar no outro dia e quando foi 3 horas da tarde do outro dia, eu tive alta. Então assim, fiz a cirurgia na segunda, 7 horas da manhã e saí na terça-feira às 15 horas da tarde. Vim para casa e repouso total. A gente se preocupa muito, tem muito medo da anestesia, da cirurgia em si. Mas o que a gente tem que se preocupar mesmo é com o repouso, porque ali na hora do repouso é essencial que você realmente se cuide. Cuide da sua alimentação, então uma alimentação mais pastosa, mais líquida, o intestino voltando ao normal, aos poucos. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando como que foi o meu pós, tá? Estou completando hoje 21 dias de pós-cirúrgico e eu posso dizer para você que não me arrependo.